Olá, eu sou Joaquim Neto, sou aluno do curso Bacharelado em Agroecologia da Universidade Federal Rural de Pernambuco. E no programa de hoje a gente vai entrevistar Neném, que é a Antônia Ivoneide, que é dirigente nacional do setor de produção do MST. Ela vai falar um pouquinho sobre os processos agroecológicos que o movimento vem construindo ao longo desses tempos. É um princípio fundamental no MST. É um princípio produtivo, organizativo e político. É um dos elementos que guia o processo produtivo do movimento. E ele tomou mais corpo e força no movimento a partir do último congresso do MST, quando definiu que a nossa proposta é a proposta de reforma agrária popular. E como reforma agrária popular, a função social da terra é produzir alimento. E não tem como se produzir alimento se a gente não pegar dois grandes propostas para vincular isso. Uma é a agroecologia, como princípio, como ciência, como política e como prática também. O outro é a soberania alimentar. E, portanto, os dois se casam nesse processo. A agroecologia no MST ela está vinculada ao jeito da gente produzir, a relação com a terra, a relação uns com os outros. Nós temos como proposta que não existe agroecologia, não existe produção de alimento saudável com relações doentes. Portanto, não pode ter agroecologia onde tem violência contra as mulheres, contra os sujeitos LGBTs, contra as crianças. Ou seja, a nossa proposta de agroecologia é uma proposta bem ampla de relações entre as pessoas e entre o meio ambiente. E como é que a gente pode conviver saudavelmente com esses processos. E aqui onde a gente está, esse centro que a gente acaba de adquirir, é para se tornar uma referência de capacitação e de agroecologia aqui em torno de Brasília, para que a gente possa, então, além de ter os cursos de formação, a gente também desenvolva viveiro, desenvolva produção, a gente possa conviver com as práticas de agroecologia, mesmo estando no meio do cerrado e em torno de várias áreas onde plantam soja, milho, sorgo, em monocultivo e com uso de produtos químicos, seja adubo ou seja agrotóxico. Então, a nossa proposta é como que a gente consegue desenvolver essas experiências produtivas e superar alguns mitos que surgem aí do próprio agronegócio, do próprio capital que diz a agroecologia não pode produzir em escala, a agroecologia não mata a fome de todo o povo. E a gente pode dizer que sim, porque a gente tem provado, inclusive com a produção de arroz orgânico e agroecológico na região do sul, que é possível sim produzir em escala, ou seja, não só em escala produtiva, mas em escala de diversidade. E para isso a gente precisa aliar também ao componente da cooperação, onde tem cooperativa, onde se consegue juntar mais gente de forma organizada e com uma consciência formada em torno da relação com o meio ambiente e com as pessoas, é possível sim a gente ter produção agroecológica num grande volume que possa superar a fome do povo. E para isso a gente precisa aliar também ao componente da cooperação, onde tem cooperativa, onde se consegue juntar mais gente de forma organizada. Precisa ver como esses produtos chegam até as populações que precisam de alimento, aí as periferias e tudo mais. Então, esse é o processo que a gente compreende sobre a agroecologia, uma relação entre as pessoas, entre o meio ambiente e com o território e com o todo desse país.